Davi, quando nós falamos de estádio de sítio, nós temos que fazer um exercício de buscar na história aquilo que aconteceu no Brasil em tempos não tão remotos assim. Sempre quando se fala de militares, né, isso é fato. A esquerda colocou na cabeça do brasileiro que um militar é um bandido e que um bandido, ladrão de bancos, que sequestra, que mata, a exemplo do Cesare Battisti, que é um assassino comprovado na Itália, foi inocentado aqui no Brasil pelo presidente Lula. Então você vê que os valores foram deturpados e quem é de esquerda tem essa mentalidade deturpada de acordo com os livros que leem. Livros marxistas, livros de Goebbels, idealizadores de nazismo, de comunismo no mundo afora. Então, quando nós vemos que o braço forte do Brasil são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e que nós podemos confiar nessas forças como sendo uma força apaziguadora, uma força de defesa nacional, sobretudo, nós vemos que a população grita, e os últimos eventos dessa semana foi exatamente para isso. A população foi às ruas pedir clemência às Forças Armadas e ao presidente da República para que tome uma atitude mais forte no que toca a cuidar da população. E aí eu vi alguns hipócritas da esquerda e alguns comunistas, inclusive, me atacando nas redes sociais, dizendo, doutor Helder, mas o senhor é a favor de ditadura, de cercear direitos? Aí eu falei, não, peraí, vamos fazer outro exercício. O presidente da República mandou ou criou o toque de recolher em algum momento? Não criou. Quem está criando? Já é governador comunista. Isso é fato. O presidente mandou prender trabalhadores porque estavam trabalhando? Não. Então, passa muito por isso, pelo ataque às liberdades individuais e pelo ataque àquilo que está construído, está imposto na nossa Constituição. Parece, Davi, que quando você fala da Constituição brasileira para um esquerdista, conhecido hoje em dia como New Left, né? É um esquerdista que usa iPhone, hipócrita. Então, quando você vê essa discussão e você fala, olha, a Constituição brasileira, ela garante o trabalho, ela garante o meu direito de ir e vir, ela garante o meu direito de expressão. E aí tentam roubar esses direitos numa canetada de decreto que não tem validade jurídica. Ponto. Quem diz isso não sou eu, são os maiores juristas do Brasil. Tirando um ou outro ministro do Supremo, que aí recebe algum tipo de mesada, alguma coisa desse tipo, mas nós temos que ter em mente que o que está escrito na Constituição só pode ser revogado por ser cláusula pétrea, esses direitos, através de um processo legislativo, que aí nós podemos ver, o legislativo representa o povo, então o povo quer essa mudança. Então vamos mudar esses direitos, vamos mitigar esses direitos. E aí a discussão fica um pouco mais acalorada, que as pessoas falam, olha, mas estamos vivendo um estado de calamidade. É um estado de guerra. Inclusive, quem é de esquerda fala isso. Não estamos aguentando. Mais uma vez, nós temos que fazer o exercício de olhar a Constituição. E aí a Constituição fala no seu artigo 137, me permita, Davi, fazer a leitura. Lá está escrito o seguinte, na Constituição, não é no livro de Marx, é na Constituição brasileira. Lá fala assim, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Congresso, e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência de medidas tomadas durante o estado de defesa. Os governadores fizeram alguma coisa que surtiu efeito positivo? Não. Todos os governadores que estão implantando toque de recolher, etc., são ladrões porque desviaram bilhões de reais. E quem está morrendo é a população, porque não pode trabalhar. E aí esses governadores ficam, presidente, cadê o auxílio emergencial? Espera aí, será que com 20 bilhões, no mínimo, isso eu estou dizendo um estado qualquer aí que recebeu 20 bilhões, não daria para ter ajudado essas pessoas? Como que você vai falar para um pai de família que é autônomo? E aí na Paraíba, vou trazer um exemplo para a Paraíba, as pessoas trabalham como autônomo porque os governos que passaram nunca se preocuparam na realidade de gerar empregos, trazer indústria, fomentar o turismo. E aí erraram lá atrás e erram hoje e falam assim, vamos proteger todo mundo, fiquem em casa. Então vamos fazer o seguinte exercício, e aí é uma sugestão que eu dou.
Todos os funcionários públicos, metade do seu salário, deixem para as pessoas que estão sem receber salário. E aí vamos ver quem vai ficar em casa ou não. E aí eu não estou dizendo que o funcionário público é culpado de nada, mas o que eu estou vendo é que a população está sofrendo, o autônomo, né, o ambulante, enquanto existe uma casta, inclusive de procuradores federais aí, que se dizem defensores de minorias, hipócritas, bandidos, que nesse momento, ao invés de defender a população, por que não abrem mão do seu salário? É muito fácil, Helder, você mandar a população ficar em casa, mas e o seu salário? Está lá, caindo sagradamente Sim. na sua conta, você tendo danoninho na sua geladeira, carne da boi, etc. É muito fácil. Eu estou vendo só é os muito dois aí fácil. comungando para criticar a esquerda. Os dois devem estar unidos hoje, eu não sei, estou entendendo. E não falou de estado de sítio ainda. Eu estou falando do estado de sítio, então. Vamos lá. Qual é a opinião de você? Então, você é a favor que entre o estado de sítio para dar essa liberdade ao povo? Isso. Então, fazendo esse exercício que eu falei, observando o que está na Constituição, nós temos que ver que é poder do presidente, ouvido o Congresso, se o Congresso autorizar, não é o presidente, Davi. E as pessoas falam assim, o presidente é ditador. Não, vamos ouvir o Congresso? Nós temos 12 senadores, três senadores. Para ter estado de sítio, precisa do Congresso aprovar? Sim, precisa. Precisa. Não é canetada, aí que está. Eles mentem tanto que eles falam que é o presidente que vai dar canetada, não. Vai ter que ouvir o Conselho de Segurança e vai pedir para o Congresso. Então, Congresso, nós temos aqui na Paraíba 3 senadores e pergunto para o seu senador se está tudo ok. Nós temos 12 deputados federais. Está tudo ok, deputado? Como é que está a sua dispensa? Está tudo ok? O senhor acha que as ações foram positivas? Se as ações foram positivas e todo mundo responder de forma positiva, eu sou contra o estado de sítio. Agora, como nós estamos vendo, dia após dia, os próprios secretários de saúde indo para a televisão dizer que está fora de controle, então, meu amigo, eu até comentei em outro programa, é como um time de futebol. Se o seu time perdeu e foi rebaixado, e aqui eu não estou fazendo nenhuma paródia com o Vasco da Gama, até eu sou vascaíno, mas se o seu time foi rebaixado, por que você vai manter o mesmo técnico no ano que vem? Se os governadores e prefeitos não souberem fazer o dever de casa, tira quem não sabe fazer nada, quem rouba, e bota as Forças Armadas, que sabem fazer. Sabem, e nós vimos um exemplo no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, estão construindo um hospital de campanha. E aí nós vimos o hospital de campanha ser construído e ser desmontado. Porque para quando chegar, olha, a história é o seguinte, pé de ouvido. Quando chegar na campanha, tem que estar um número positivo de pessoas, ninguém morre de Covid. Bota de novo para as pessoas morrerem de cólera, de coração, de AVC. Passou a campanha, olha, todo mundo morre de Covid. Se o cara tropeçar, e eu trago um exemplo só para finalizar, Davi, meu comentário, não sei se eu comentei contigo semana passada, um colega meu ligou para mim de São Paulo e falou, Helder, o meu cunhado faleceu, que tristeza, 42 anos. Eu falei, nossa, novo, né? Que absurdo. Faleceu de quê? Você faleceu de Covid. Aí eu falei, nossa, mais triste ainda, né? Meus sentimentos pela família. E aí ele falou, não, mas é porque é o seguinte, o Covid chegou num ponto e ele teve uma parada cardíaca. Aí eu falei, mas ele era cardíaco? Não, já tinha feito uma cirurgia do coração, ou seja, ele é cardíaco. E o próprio secretário de Saúde, o ministro da Saúde falou hoje que 3 em cada 10 brasileiros têm cardiopatia. Então vamos parar de cuidar dos cardíacos, porque nós temos que justificar dinheiro vindo ou incompetência. Em resumo, o governo que é incompetente tem que deixar de lado, tem que entregar jogar a toalha e deixar o governo federal trabalhar.